Eu queria chamar agora o Dr. Edson Luiz Peters, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Direito Ambiental pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professor do programa e mestrado profissionalizante em Gestão Urbana e Industrial, promovido pela Universidade e Senai e Universidade de Stuttgart da Alemanha. Sócio fundador da Associação Brasileira do Ministério Público para o Meio Ambiente, membro do Conselho Curador da Fundação João Bigarella para Estudos e Conservação da Natureza, procurador de Justiça do Ministério Público, professor e pesquisador em programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de ciência política, com ênfase em direito ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: direito ambiental, meio ambiente, direito ambiental, direito florestal e ação civil pública. É docente da Fundação Logosófica em prol da superação humana, membro da IUCN, Grupo de Direito e Legislação Ambiental. Então, conosco o Dr. Edson Luiz Peters. Eu quero agradecer o convite na pessoa do engenheiro Ferrúcio e quero cumprimentar todos os integrantes desse Instituto de Engenharia do Paraná, que, por certo, é uma das instituições que orgulha o nosso Estado. Quero cumprimentar os representantes dos vários setores aqui presentes, e inclusive do setor florestal, meu companheiro de conselho da Fundação Bigarella, Roberto Gava, Carlos Mendes, da APRE, que estou visualizando, demais, enfim, representantes, e o secretário de Estado, Antônio Carlos Bonetti, com quem eu acabava de dizer, tenho tido a satisfação de trabalhar, de nos encontrar em alguns eventos e de perceber que temos algumas afinidades, dentre elas esse pensamento de que o progresso na gestão ambiental depende de um novo entendimento, depende de novas pontes, depende do uso das tecnologias e depende também do comprometimento dos gestores públicos e lideranças municipais. E eu vou procurar fazer uma síntese aqui de uma linha de raciocínio que é em parte a minha tese de doutoramento na Universidade Federal do Paraná, e demonstrar o que eu tenho aprendido nos últimos 20, 25 anos atuando no Ministério Público, metade desse tempo, pelo menos, nas promotorias de meio ambiente do interior e depois aqui na capital, e agora, nos últimos anos, na Procuradoria de Direitos Difusos, que atua junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por ocasião dos recursos. E também o que eu tenho aprendido na minha carreira docente, de pesquisador e de observador do que ocorre na gestão ambiental brasileira e global. Temos o município, por ora, aparece como um ente consagrado com autonomia na história constitucional brasileira e em outros momentos desaparece. E a partir da Constituição de 88, se tem algo muito claro, por um lado, é o reconhecimento do município como ente da federação, como célula que sustenta a Federação Brasileira, e o município recebe, na Constituição de 88, uma relação, uma lista de tarefas fundamentais, importantes, como saneamento básico, portanto, recursos hídricos, captação e distribuição de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, gestão dos resíduos sólidos, sistema de creches, sistema de educação fundamental, saúde,
é uma peça fundamental, o município, no Sistema Único de Saúde, um dos sistemas que o mundo tem observado como um dos melhores, em tese, no mundo, além de outros compromissos que o município tem na área de gestão viária, ordenamento territorial, uso e ocupação do solo, portanto, plano diretor, zoneamento e o controle do tráfego, trânsito, organização do fluxo de trânsito. Enfim, o município brasileiro vem carregado de atribuições a partir da Constituição de 88. E, por outro lado, no sistema tributário, no bolo tributário nacional, tem uma fatia pequena, uma fatia que não é suficiente, na maior parte das vezes, para dar conta dessas tarefas. Então, essa é a crise permanente que os municípios vivem, com raras exceções no Brasil. Algumas desses municípios lindeiros aos lagos das represas hidrelétricas, que recebem um montante de royalties, que não é eterno, mas que cria até uma ilusão para a gestão pública com essa injeção de recursos. E outros municípios que estão em áreas extremamente industrializadas, enfim, como é o caso de Araucária, que conta com empreendimentos federais, estaduais e outros de grande monta na área siderúrgica, na área petroleira e assim por diante. Então, o município, ora aparece como problema, ora aparece como solução. E eu gostaria de chegar ao fim desse meu pronunciamento mostrando que o município é parte importante da solução. Este é o lixão de Maringá, na referência que eu encontrei, e essa foto é uma foto eloquente, uma foto ilustrativa que mostra que o lixo é, de todos, talvez o problema mais local que exista, e, ao mesmo tempo, é um problema global. Claro que a questão ambiental é uma questão global, mas esse pensamento de que é uma questão global, às vezes nos atrapalha no entendimento e no avanço de que nós, cada um de nós, eu na minha casa, se eu não separo meus resíduos, e se nenhum de nós separar os resíduos, a nossa colaboradora, enfim, a pessoa que trabalha na nossa casa não fizer isso, dificilmente depois as entidades, o município, as empresas vão fazer isso. E se vão fazer isso, vão fazer com mais dificuldade, com mais custo, provavelmente. E se não começar no município, dificilmente nós vamos avançar. Qual é o município que não tinha ou ainda não tem um lixão a céu aberto? E o lixão que foi abandonado, interditado e veio aterro sanitário, já em muitos casos, não em todos, está lá, aguardando soluções técnicas, aguardando soluções de mercado e soluções tecnológicas para poder ser equacionado. Ou vamos deixar isso tomando conta do ambiente para sempre, ou por todo o tempo? Quer dizer, onde é que estão as soluções para isso? Em parte no investimento, em parte em conhecimento, em parte em uso de tecnologia, em outra parte no mercado, que felizmente está surgindo e que pode colaborar muito para que isso vá deixando de acontecer. Onde que está o sistema aqui? É aqui mesmo? Nessa? O que somos nós? Somos uma república federativa, tem se falado muito no convívio republicano e talvez pouco em federação, pouco no pacto federativo. E somos uma federação, no dizer de Paulo Bonavides, um constitucionalista gaúcho brasileiro, uma federação de fachada. Quer dizer, uma federação que concentra competências, poderes e recursos no governo central. E talvez esse seja um entrave ambiental dos mais relevantes, nós não conseguirmos ainda viver, implantar, fazer do Brasil uma verdadeira federação que leve em conta as realidades regionais, as peculiaridades locais e que permita, portanto, a autonomia local e regional para que possamos avançar. Temos um território continental. Esse mapa me pareceu
eloquente para mostrar o tamanho, a dimensão continental brasileira, 8.500.000 quilômetros quadrados de Brasil, que por vezes se tem a pretensão de administrar tudo de um governo central, de um governo concentrado em Brasília. E uma tarefa que nós estamos percebendo que cada vez menos o governo federal consegue fazer, né? E lá em cima, né, aparece Mongólia, o estado de Minas Gerais em área quadrada é mais ou menos a França, né, o Paraná tem mais ou menos o tamanho da Bielorrússia, enfim, temos ali o Mato Grosso, mais ou menos o tamanho da Venezuela, o estado do Pará, né, mais ou menos do tamanho, em áreas, em quilômetros quadrados, de Angola. Cabe metade da África e mais da metade da Europa no mapa do Brasil. Então, um país com essa dimensão territorial não dá mais para pensar que pode ser administrado e legislado a partir de um governo federal, de um governo centralizado em Brasília. Cabe 386 estados de Israel no território brasileiro, né? Então, administrar Portugal, né, é diferente de administrar o Brasil. Então, um estado unitário pode ser pequeno e administrável. Um estado com esse território tem que ser federativo e tem que ser administrado, claro, de forma regionalizada e localizada. O secretário já me poupou aqui, o secretário Bonetti trouxe esse conceito, que é um conceito muito presente nos discursos, né, e muito pouco praticado ainda, porque muito pouco compreendido. Garantir, né, o desenvolvimento, sustentabilidade é um caminho, é sempre uma meta, né, que está mais adiante, que nos puxa. É uma questão de ser, e não é uma questão de ter o diploma de sustentável na parede. Então, esse é um desafio que tem muitos nomes, e esse nome sustentabilidade talvez é um nome que é um conceito, é um termo que vem ganhando espaço e que serve para nós fazermos uma reflexão. E passa por uma nova postura ética. Então nós temos que ser moralmente sustentáveis, politicamente, economicamente sustentáveis, para depois ser ambientalmente sustentável. Não dá para ser só ambientalmente sustentável sem ser econômico e politicamente? Não dá, não dá. Então nós realmente, a postura ética precisa ser alterada, porque o poluidor é aquele sujeito que vai sempre no jantar e sai um pouco antes e deixa a conta para os outros pagarem. Ele não está contribuindo, né, com a sua parte. E a distribuição da riqueza passa pela sustentabilidade. O país é rico. Uma vez me perguntaram o que é ser promotor de justiça no Brasil. Se ser promotor de justiça no Brasil, depois, agora, você me dá umas horas para eu refletir, e depois de um tempo lendo, refletindo, eu cheguei à conclusão que promover a justiça no Brasil é colaborar para que a riqueza do país sirva à riqueza da nação, ou se transforme na riqueza da nação. O país é rico, disso não temos nenhuma dúvida, né? Nenhuma dúvida. E a nação é pobre. O posto de saúde não consegue atender, o sistema único não dá conta, a segurança pública não funciona aqui e acolá, o sistema de justiça é moroso, caro, inacessível, a insegurança jurídica toma conta, a nação ainda é pobre na educação, no ensino, mas o país é rico. O que está impedindo que a riqueza do país se converta na riqueza da nação? Uma parte é a gestão ambiental eficiente, que vai fazer com que haja justiça socioambiental. E essas crises são as crises que ameaçam o desenvolvimento sustentável. É a crise ética, a grande ameaça para a gestão pública e também para a gestão ambiental. A crise da governança, né? A crise político-legislativa, esse modelo concentrador esgotado de querer fazer um código florestal, uma lei florestal única, válida de norte a sul, de leste a oeste, como se a Amazônia e os Pampas fossem biomas parecidos, assim, que pudesse aplicar os mesmos parâmetros legais, as mesmas medidas de mata ciliar
para a Amazônia e para os Pampas, e para o Cerrado e para a Mata Atlântica, e assim por diante. Então, esse modelo concentrador de fazer lei ambiental de caráter apenas nacional e federal realmente tem que ser ultrapassado. E a educação que não conecta, né, o sistema de ensino que não conecta conhecimentos. E eu tenho ido lá na Comissão de Direito Ambiental da OAB, por vezes, quando sou convidado, aqui estou no meio de engenheiros. Não dá para abrir uma sociedade entre um advogado e um engenheiro. O CREA não aceita e a OAB também não aceita. Então, nós não conseguimos evoluir nesse aspecto, né? Claro, temos uma clínica médica, uma clínica jurídica, uma clínica de engenharia, mas é difícil, tudo dificulta que os profissionais trabalhem juntos. E há até uma lei que impede contador e advogado de trabalhar junto, porque um poderia estar passando cliente e favorecendo enfim, a captação de clientes por outro. Então, nós temos umas barreiras culturais e burocráticas para juntar os saberes no Brasil. Esse é o artigo 1º. Né? Normalmente, só se lê a Constituição a partir do artigo 5º. Os artigos menos lidos da Constituição é o 1º, 2º, 3º e 4º, que são importantes, porque dizem o que é o Brasil perante o mundo. Se um japonês pergunta como é que está estruturado o Brasil, eu posso encaminhar para ele os primeiros artigos da Constituição, que lá naquele site do planalto.gov tem uma tradução para o inglês e tem outra para o espanhol. Quer dizer, é assim que nos apresentamos para o mundo, nesses primeiros artigos. E aí está que o Brasil é formado por uma união indissolúvel de estados e municípios e Distrito Federal. E o Brasil tem até uma vantagem nesse ponto, porque quando me perguntam de onde que eu sou, eu vou logo respondendo que eu sou rionegrense. Nós vamos respondendo com a nossa cidade. Eu ouvi o secretário Bonetti, né, relatar aqui a sua trajetória, dizendo que foi prefeito lá em Enéas Marques, né, lá no Sudoeste, e é identificado com o Sudoeste, é claro, é natural. Então, nós temos uma identificação com o nosso torrão natal, o que favorece, eu penso, essa evolução cultural. Em outras partes do mundo, quando se pergunta para alguém, ele diz que ele responde com o Estado. Né? Ele responde que é do Texas ou é da Califórnia, lá nos Estados Unidos, ele não responde com a cidade. Então, nós já temos uma vantagem nesse particular. E o artigo 18 é o artigo que vai dizer que a organização política administrativa, quer dizer, a Constituição brasileira traça a arquitetura do Estado. O desenho arquitetônico do Estado brasileiro é esse aí, a República Federativa, que compreende União, Estados, Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. Quer dizer, se o município é autônomo, ele não depende de autorização de quem quer que seja para exercer a gestão pública ambiental. Claro, ele depende de know-how, ele depende de conhecimento, ele depende de estrutura, ele depende de vontade política. Mas, a rigor, esse trabalho de municipalização fomentado, incentivado, é um trabalho que vai exatamente na direção da autonomia que é consagrada pela Constituição. Quer dizer, o que impede o município, né, de exercer essa gestão? A competência administrativa, que é a competência para executar, para fazer valer a lei, tem a competência para fazer a lei, para executar e para julgar, são três tipos de competência. Essa competência administrativa é comum da União dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, quer dizer, todos têm a mesma competência, de tal sorte que a União tem um papel limitado de traçar diretrizes amplas e gerais. Não é a União que deve tratar do bioma das florestas com araucária, porque floresta com araucária não existe no Brasil inteiro. Não é uma realidade, não é uma característica nacional, é uma característica regional. Portanto, cabe a nós que vivemos aqui, onde está esse bioma, tratar, disciplinar e assim por diante. Quem melhor conhece os problemas ambientais de Palotina do que quem vive, de quem mora, de quem faz a gestão pública e privada em Palotina ou em qualquer outro município, né? E aqui eu vou poupá-los da leitura, mas está muito claro na Constituição brasileira
que o município tem essa competência para proteger, combater a poluição, preservar florestas, fauna e flora. Qual é o movimento que nós assistimos desde que o Brasil adere a uma política nacional do meio ambiente? No ano de 81, o Brasil escreve a sua política nacional do meio ambiente. E desde lá, qual é o movimento? O movimento é da União para o município. A década de 80 foi uma década federal, ainda continua um pouco nos anos 90, e nos anos 90 começa a estadualização. Começa uma era em que a gestão ambiental passa a ser, grosso modo, do Estado. Ou seja, o licenciamento e a fiscalização ambiental passam a ser feitos pelos órgãos, pelos sistemas estaduais de meio ambiente, e os órgãos federais, o IBAMA, que hoje tem esse nome, vai saindo de campo. Não vou entrar no mérito aqui, mas eu entendo que esse movimento é um movimento salutar, é um movimento que aposta cada dia mais na municipalização, e a União deixou de investir na estrutura suficiente para acompanhar o que acontece. E os estados passaram também a deixar de investir na estrutura pública de gestão ambiental. Isso é claro, é notório, o secretário que acaba de sair daqui reconhece essa perda de estrutura de suficiência do Estado do Paraná para fazer a boa gestão. Ou seja, o Estado não acompanhou o movimento do mercado da economia, não consegue dar conta desse recado. Então, essa é uma tendência irreversível. Aí está o IBAMA, um fiscal parece meio desolado, diante de uma movimentação de material imensa, dando assim uma ideia de que eu tenho bons amigos no IBAMA, não é nenhuma crítica pessoal nem institucional, mas o IBAMA deve se concentrar na Amazônia, em algumas questões, em algumas áreas de clara importância territorial, onde a soberania nacional esteja mais ameaçada, inclusive. Porque a questão ambiental é uma questão de soberania. Quer dizer, o nosso patrimônio maior hoje, que é a biodiversidade, também deve chamar as Forças Armadas brasileiras para a sua defesa. E isso deve se dar com prioridade na Amazônia. É onde o IBAMA deve se concentrar, é onde o IBAMA tem o papel maior. E aqui entre nós, ele tem um papel cada vez menor. Não porque eu queira, não porque alguém pense assim ou pense ao contrário disso, mas é uma tendência irreversível, e eu quero defender a ideia aqui de que é salutar. É evidente que eu quero ver um IBAMA forte, eu não quero ver um IBAMA fraco. Os críticos internacionais todos reconhecem que o Brasil tem fortes leis e tem fracas agências. Essa é uma realidade que me parece assim irrecusável, que nós tenhamos que admitir isso, mas não aceitar, não concordar com isso. A competência municipal vem no artigo 30, e essa competência é a competência legal, a competência para fazer leis. Então, está muito claro no artigo 30 que os assuntos, que os temas de interesse local devem ser objeto de legislação por parte da Câmara de Vereadores. São os camaristas, que hoje têm o nome de vereadores, que devem cuidar de fazer a melhor legislação possível para os problemas de interesse local. Organizar e prestar serviço, etc. e tal, e legislar sobre os assuntos de interesse local. Então, a lei complementar, entrando nela agora, que veio muito tempo depois, demorou, 2011, dezembro de 2011, ela veio para dizer o que cabe à União, o que cabe aos estados, o que cabe aos municípios na gestão pública ambiental. E ela veio para desfazer um nó que estava lá no artigo 23, que fala da competência administrativa e diz que todo mundo pode e todo mundo deve. Daí o IBAMA não ia pensando que o IAP fosse, o IAP não ia pensando que o IBAMA fosse. E ninguém ia. E outras vezes todo mundo ia. E outras vezes aconteceu, e ainda acontece em algumas situações, o IBAMA exige licenciamento do empreendimento, depois chega o órgão estadual, exige outro licenciamento. O que é, do ponto de vista jurídico, constitucional, uma aberração.
um disparate, uma atividade depender de 2 licenciamentos ambientais no Brasil. E digo mais, já vi atividades com 3 licenciamentos ambientais no Brasil. De repente, o município, agora nós vamos fazer a gestão, vamos exigir mais um licenciamento. Chegou-se a esse absurdo de tríplice licenciamento ambiental. Hoje, nessa lei complementar, está muito claro, o licenciamento ambiental é único. Licenciou-se perante o município, está licenciado. Licenciou-se perante o órgão estadual, está licenciado. Não tem que fazer outro no IBAMA, outro para lá, o outro para cá, né? E a Lei Complementar 140 elegeu o município como o ente genérico, como o ente principal, né? Como o principal ente da federação para o licenciamento ambiental no Brasil. Claro, se alguém me pergunta, mas os municípios estão preparados? Não, não estão, né? A grande maioria não está preparado. Não está preparado. Agora, se não começar, nunca vai estar, né? Se não começar, nunca vai estar preparado. Só que a Lei Complementar 140 também não criou uma fonte nova de financiamento para que o município possa dar conta dessa missão. E aí que a maioria dos prefeitos reage, né, e não quer assumir uma responsabilidade desse tamanho. E, principalmente, eu posso dizer isso com um certo grau de liberdade, principalmente porque o político não gosta de dizer não. E em matéria de gestão ambiental, por vezes tem que dizer não, ou tem que dizer, olha, tem que readequar, aqui nesse local não pode, vai ter que colocar em outra zona da cidade, enfim. Então a gestão ambiental implica em exigir, implica eventualmente em negar ou negar parcialmente, enfim, em limitar algumas iniciativas, etc., coisa que, repito, né, às vezes o político não quer assumir, não tem vontade política de assumir. Aqui está o Brasil em biomas, né? A Amazônia é a metade do território brasileiro, às vezes nós que moramos no sul não nos damos conta disso, né? Como o Brasil se alarga no norte e se afina, se afunila aqui para o sul. Então, o grande bioma brasileiro é a Amazônia e é um bioma diferente dos demais, né, com toda evidência. Temos esse bioma Mata Atlântica, que é o que toma parte de bom trecho do Paraná, né, junto com a costa, com a região costeira, com a Mata Atlântica. Temos uma área de cerrado que é maior do que, por vezes, eu mesmo pensava. Temos uma caatinga, uma região grande, e temos aí, lá no Rio Grande do Sul, né, o bioma Pampa, além do Pantanal, né, que é um outro bioma que ocupa tanto um trecho do Mato Grosso como do Mato Grosso do Sul, e que deságua esse montante de águas no Paraguai, e depois vai formar o Rio da Prata. O município, nessa Lei Complementar 140, que é a lei complementar que regulamenta a competência administrativa, né, ele diz aqui quais as ações administrativas. Eu vou dar ênfase em apenas uma, que é o inciso 14, esse inciso aí. Observadas as atribuições dos demais, ou seja, do IBAMA e do IAP, do órgão nacional de meio ambiente e dos órgãos estaduais, o que cabe ao município em matéria de licenciamento? Licenciar atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos conselhos estaduais de meio ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade. Ou seja, o município passa a ser o licenciador geral das atividades, obras, empreendimentos e serviços potencialmente poluidores ou degradadores no Brasil. A União, o IBAMA, fica com as exceções, que são empreendimentos militares, que são empreendimentos binacionais, como é o caso de Itaipu, né, o exemplo mais claro e evidente de licenciamento federal, um empreendimento binacional, e como é o pré-sal, ou seja, como é tudo que se desenvolve no mar. Não mais na praia, a praia, inclusive, pode ser licenciada, os empreendimentos que estão na zona costeira, pelo órgão estadual, em grande parte, então fica uma fatia muito pequena e excepcional, né? São
os artefatos nucleares e as fábricas de dinamite, de explosivos, etc., que ficam para a União, com controle, inclusive, do Exército. Outra gama fica para o Estado. O que fica para o Estado? Empreendimento que impacta mais de um município, ou seja, que tem impacto regional. Então, fica para o Estado, o que tem impacto além do município fica para o Estado. E o impacto ambiental local, tudo pode ser licenciado pelo município. Se nós imaginarmos os empreendimentos, obras e serviços de uma maneira geral, nós vamos perceber que aí quase 90%, mais de 80% dos empreendimentos, obras, serviços, tal, serão e podem ser feitos pelo município, a partir do momento que ele entre no sistema, no Cisnama, né? E o município aparece no Cisnama a partir da leitura da Lei Complementar 140, como órgão local ou entidade municipal responsável pelo controle e fiscalização dessas atividades. A Lei Complementar 140 tem uma virtude que ela diz assim: quem licencia, fiscaliza. Quem pariu, Mateus que embale. Então, licenciou, o IAP licenciou, é ele que fiscaliza, ele assume. A Secretaria Municipal, o órgão municipal licenciou, é ele o fiscalizador. Há um princípio de subsidiariedade na Constituição brasileira, que, em algumas situações, se o município não fizer a parte dele, há uma garantia para a nossa sociedade de que o órgão estadual pode ser chamado. E há ainda uma garantia de que, se o órgão estadual não fizer o que lhe cabe, o órgão nacional pode ser chamado. Então, existe uma garantia de subsidiariedade, caso, por exemplo, o que é temido por muitos ambientalistas que vão para os extremos, né, falava o secretário aqui dos radicais, eu prefiro outra palavra, que é a palavra extremo. Nos extremos não tem solução para nada. E a questão ambiental, até hoje na história, ficou muito extremada. E ficou muito fácil pôr uma camiseta, né, um boné, dizendo que é ambientalista, sem ter conhecimento, sem estudar, né, sem propor melhora, e sair por aí discursando contra ou a favor, isso ou aquilo. Quer dizer, isso não evolui. Isso não avança, nós temos que debater com conhecimento técnico, com conhecimento científico, nós temos que investir na pesquisa para poder opinar, se for o caso, com conhecimento. E não se posicionar, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Precisamos dizer por quê, precisamos criar a argumentação necessária. Então, claramente o município faz parte do Cisnama, não de forma automática, porque ele requer alguma estrutura. O licenciamento, que foi instituído nacionalmente com esse artigo 10 da Lei da Política Nacional, também foi alterado pela Lei Complementar 140, no finalzinho de 2011, para dizer que as obras potencialmente poluidoras dependem de licenciamento do órgão estadual. Essa era a redação antiga, e depois tem uma redação nova, que é esta que eu estou mostrando aí, que diz que toda construção, obra, reforma, serviço que cause impacto ambiental depende de prévio licenciamento ambiental, ponto final. Exatamente para compatibilizar com a Lei Complementar 140, que elegeu o município como ente licenciador principal. Riscos de levar a competência, ou usando a palavra descentralização, para os municípios. Risco, aumenta a vulnerabilidade, o município é vulnerável do ponto de vista orçamentário, né? Já colocava, porque a principal renda, a principal receita é a receita tributária. Então, às vezes, o município acaba fazendo um certo striptease ambiental, permite e tolera o que não deveria, para poder arrecadar mais IPTU, para poder arrecadar mais ISS, para poder se sustentar. Mas esse não é um problema ambiental, esse é um problema político, econômico, orçamentário, ou seja, é um problema que decorre da má criação. Tem uma gama de municípios mal criados porque não tem viabilidade econômico, financeira, orçamentária. Foram criados ao bel prazer de algum político na história do Paraná e na história do Brasil, que deveriam ser extintos. Claro que falar de extinção de município hoje é um suicídio para os políticos, né? E eu posso falar livremente porque não estou vinculado a partido nenhum.
Então, falar de extinção de município, alguém do Tribunal de Contas, um conselheiro do Tribunal de Contas, outro dia afirmava que nós temos que pensar na extinção de municípios no Paraná. Ele falava do Paraná porque ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná. Foi a mais lúcida manifestação que eu ouvi de um conselheiro do Tribunal de Contas. Tem municípios que não se sustentam nas pernas. E aí ele tem que tolerar o que jamais deveria ser tolerado para poder arrecadar, para poder pagar folha, para poder sobreviver. Então, como é que o município desse vai fazer gestão ambiental? Realmente é um desafio. Insuficiência técnica. Então, os municípios têm menor, por isso eu fazia uma sugestão aqui ao secretário, precisamos investir em suficiência técnica, regional, local, quer dizer, capacitar, qualificar engenheiros, biólogos, arquitetos, advogados, enfim. Diminui a eficácia, dizem muitos, da fiscalização. Hoje, nesse momento da história, eu não aposto nesse risco. Eu não sei se tem como reduzir ainda mais do que está reduzida a capacidade e a eficácia fiscalizatória. O caminho, e virão outros aqui nessa manhã, que é muito dinâmica, engenheiro Ferrugem, falar exatamente do uso de geotecnologias para o trabalho de fiscalização de campo, que não dá mais para fazer no campo. Nós mesmos, o Ministério Público, temos uma equipe pequena, com 6 ou 7 técnicos para 400 municípios. Ora, eu peço uma vistoria em Umuarama, em Paranavaí, olha, vai entrar na fila, para daqui 2, 3 meses poder ter alguém que vai lá verificar se tem a reserva legal, se tem preservação permanente, se tem nascente, o que tem lá, o que planta lá, o que colhe. Então, realmente, não tem outra alternativa que não seja usar a inteligência e das tecnologias. Aumenta a corrupção? Eu já não aposto que aumente a corrupção se você levar a gestão para o município. Eu penso que ficar mais corrupto do que está é difícil. É difícil. Onde tem fiscalização, tem corrupção. Por isso eu aceitei de muito bom grado, estou muito satisfeito de estar aqui, engenheiro Ferrugem, porque esse é um evento que aposta na transparência. Então nós temos que realmente usar tudo que está disponível tecnologicamente de inteligência artificial para aumentar a transparência. Então, o que falta na gestão pública ambiental e na administração pública, de uma forma geral, é transparência. Então, o choque da transparência é que vai provocar uma redução lenta, infelizmente lenta e gradual, no nível de corrupção na administração pública brasileira. Mais pressão local, ou seja, quem vive no município, o prefeito, os secretários, enfim, claro, eles estão no convívio direto com a população. Recebem reclamos diretamente e sentem a pressão mais diretamente. Então, é mais difícil ser prefeito, no meu modo de entender, no meu modo de enxergar, enfim, do que ser presidente da República que fica na redoma do palácio, praticamente intocável. O prefeito está sujeito ali ao diálogo aberto com a população e por isso que também eu penso que pode ser melhor. Porque quem vive no município sabe do problema, encontra o prefeito, encontra o vereador, encontra o secretário e pressiona mesmo. E essa pressão é natural num sistema democrático que ela possa existir. Agora, que tem grupos para cá e grupos para lá, tem. Os municípios têm grupos políticos, partidários que se revezam. Agora, se nós pensarmos que onde tem grupo partidário nós não podemos ter boa gestão, então nós temos que fechar o Brasil. Maturidade política, e que é um caminho que nós temos que fazer. Por que o município tem menos maturidade? Que durante anos nós não elegemos o prefeito, aliás, poucas eleições teve durante certos períodos na história do Brasil. Mas está aumentando, nós temos que apostar. O problema é o eleitor. O eleitor não tem educação, o eleitor não tem alfabetização para votar. Então pode ter 400 operações Lava-Jato. Dá menos resultado do que educar o eleitor para votar. Porque senão a Lava Jato varre 400 políticos para fora e os eleitores põem de volta 400 políticos para dentro. Então, o que muda a história política não é a operação daqui ou de lá, sem demérito, as operações importantes, mas o que muda a história é o indivíduo que aprende a votar. E a guerra ambiental, que tem 2 lados, tem um lado bom e tem um lado ruim, ou seja, há municípios que vão apertar mais e vão exigir mais, porque já não lhes interessa tantas indústrias, isso existe, e há municípios que vão tolerar
de uma forma até, por vezes, coerente, ou seja, vai ter, como já existe, né, a Ford, sem querer fazer propaganda para ninguém, preferiu a Bahia ao Rio Grande do Sul, por questões de exigências ambientais, entre outros fatores. Se instalou em Camaçari e não se instalou lá perto de Porto Alegre, não me recordo a cidade que era o projeto de se instalar. Então, essa guerra fiscal, que depois pode ser uma guerra ambiental, ela tem, né, ela pode existir e ela pode ter o lado bom e o lado ruim, vai depender de nós. O que falta aos municípios para exercer a gestão ambiental? Vontade política, já comentei sobre isso, orçamento, equipes técnicas e jurídicas qualificadas. Então, eu acho que aí as universidades têm esse papel importante, formar, capacitar, fazer pós-graduação. Eu sou, com muito orgulho, professor de um programa de mestrado da Universidade Federal, com alunos estrangeiros. Esse ano tem alunos do Irã, da Turquia e do Marrocos. E é um programa com a Universidade de Stuttgart, na Alemanha, que atrai estudantes de todas as formas. E tem engenheiros que fazem, a maior parte dos alunos são da engenharia, e muitos não tiveram uma aula de direito, uma aula de legislação. E é preciso isso. Então, se não teve na graduação, vamos fazer uma pós-graduação que contemple esses conhecimentos de lei, legislação, política, cidadania. Equipamentos, materiais e educação. O secretário já apontou aqui o consórcio. Eu penso que o consórcio é uma ideia que pode dar muitos resultados favoráveis para a boa gestão. Não precisa cada município ter um aterro sanitário controlado, que custa caro realmente. Pode ter 8, 10, 15 municípios fazendo um consórcio. Agora, o que não dá para admitir é que o lixo de Joinville suba a Serra, suba a Dona Francisca e vá para Mafra. O que não dá para admitir é que o lixo de Laranjeiras do Sul vá para Santa Catarina. Isso está acontecendo, não sei se... E outras tantas situações, né, que são absolutamente contraditórias, são disparates. Então, esses consórcios podem representar uma solução boa, e os termos de cooperação entre universidades, enfim. Tem muitos cursos bons de graduação, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, em que os alunos não têm campo para experimentar, não têm aonde pôr a mão na massa. Então, tem um potencial fechado dentro dos muros da universidade que não devolve para a sociedade, que lhe custeia, porque a universidade é pública, é custeada por nós, cidadãos, não está devolvendo para a sociedade aquilo que deveria estar. Então, como o médico faz residência, né, quem sabe outras áreas, outros cursos poderiam ter uma residência nos órgãos ambientais, nas prefeituras, etc., para colaborar e fazer disso o campo experimental de conhecimento e de ciência. Vantagens do exercício da competência municipal. Bem, primeiro, participação social aumenta. Na medida em que a gestão é própria, local, é mais fácil criar canais de participação. Tratamento conforme as peculiaridades, ou seja, os problemas de Mangueirinha, quem pode resolver melhor? Os problemas de Campo Mourão. Você precisa mais um parque, mais um lago, se o tratamento do esgoto está bom, está ruim, se a gestão do trânsito está boa, está ruim, quem sabe disso? É quem mora lá, é quem vive lá, é quem faz a gestão lá, é que pode resolver. E a administração pública mais próxima provavelmente é mais eficiente, porque pode dar resposta mais rápida, porque está observando, está perto dos problemas. Quem está em Brasília, será que está olhando o lixão de Mangueirinha? Será que passa pela cabeça dele que tem lixão em Antonina? Será que ele vai resolver isso? Outras virtudes, ação rápida, atendimento das necessidades, soluções locais exitosas que podem ser multiplicadas. Ou seja, se cada município fizer a sua parte, o Brasil cumprirá a tarefa. Do contrário, eu não vejo como alcançar. Município, portanto, é parte da solução da crise ética, política, administrativa e ambiental, e caminho para a eficiência da gestão ambiental no Brasil. Grato pela atenção, me coloco aqui à disposição, né, para eventuais comentários, enfim, que queiram trazer.